Aleluia. Você pode dar glória a Deus? É um prazer estar aqui com você de novo. Para quem não me conhece, sou irmão do Jean, sou um dos, né? São vários, são 5. E é sempre um prazer estar aqui. Essa igreja ela tem um lugar especial no nosso coração, lá em Porto Belo. Afinal de contas, antes de abrir aqui, abriu lá. As pessoas que frequentam hoje aqui, frequentavam lá. E Deus os chamou para uma obra aqui, porque Ele tem um plano nessa cidade, do qual você, cada um de vocês está sentado aí, faz parte. E é um privilégio. Estamos numa época aí, onde algumas pessoas saem de férias, outros estão aí trabalhando, é o ponto alto do seu trabalho nesse momento. E estou feliz em dizer para você que tem um tesouro para trazer para você aqui. Você e eu somos privilegiados por podermos estar neste momento, nos debruçando na palavra de Deus. Gostaria de falar com você a respeito de um tesouro, querido. Um tesouro que talvez você já conhece, mas talvez não percebeu todo o seu valor. Talvez você nunca se deparou com esse tesouro, ou talvez você já se deparou e deixou de perceber o valor. Talvez ele está do teu lado e você ainda não se deu conta do quanto isso vale, que fortuna, que tesouro especial está diante de você. E a minha oração por mim e por você é que nós encontremos esse verdadeiro e maior tesouro de todos, e uma vez encontrado, nós possamos receber vida abundante do Espírito Santo, sermos cheios de tal maneira que hoje nós saímos desse lugar transbordando de alegria em nome de Jesus. Que assim seja para mim e para você em nome de Jesus. E quero começar uma passagem que está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. Vai contar uma história muito conhecida, você deve conhecer, conhecida como a história do jovem rico, apesar de que ele não parece tão jovem assim para mim. Diz assim, ó: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Faça essa imagem na sua mente. Jesus está andando e alguém vem correndo ao seu encontro. Não é Bartimeu, não é um outro aí, é esse homem rico aqui. Ele corre ao encontro de Jesus e ajoelhando-se, imagine isso. Jesus, a essa altura já andava pela rua e rodeado de pessoas, e ele corre, ajoelha-se e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, versículo 18: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você sabe os mandamentos? E ele começa a citar alguns deles, e lá no versículo 20 ele diz: então ele respondeu, o homem: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, olhando bem nos olhos dele, o amou e disse: só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Então vem e segue-me, me siga. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Gente, pensa nisso. Jesus está andando e alguém vem correndo e se ajoelha diante de Jesus e: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Olha que ousadia. Se ele queria chamar a atenção de Jesus, provavelmente conseguiu, e de muito mais pessoas. Bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E ele vinha alegre, empolgado, ousado nessa atitude, e de repente, depois de uma troca de algumas palavras, você vê ele saindo contrariado e triste dessa conversa. Espera aí, o que aconteceu? O que Jesus disse que deixou este homem cabisbaixo? O que aconteceu aqui nessa conversa? Parece tão rápido o que acontece aqui, mas acontecem coisas profundas. A primeira coisa que esse homem diz para Jesus é: bom mestre. E a primeira coisa que Jesus diz para ele é: por que você me chama de bom? O que isso quer dizer? Jesus fala assim: só tem um, é Deus. Você veja que Jesus nem fala assim: eu e Deus. Eu, Deus e o Espírito Santo. Ele fala: só tem um e é Deus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Será que Jesus não era bom? Claro que era. Então ele está querendo ensinar algo. Veja, muito provavelmente esse homem, você vai perceber no texto, ele achava que era bom. A certo ponto, ele fazia as coisas certas. Eu faço essas coisas desde que eu era jovem, eu sigo. Eu acho que eu sou bom, pelo menos melhor em relação a algumas pessoas.
Talvez ele tivesse essa visão dele de alguém bom o suficiente. Mas Jesus já começa a dar uma outra régua para ele. Peraí, só tem um que é bom. Vamos fazer uma matemática simples, só tem um. E esse um é Deus, 1 menos 1 dá 0, sobrou 0 bons. Jesus está dizendo assim, só tem um e é Deus, não é você. Então já começa a colocar ele no lugar dele. E peraí, talvez o que ele esperava, quando Jesus perguntou para ele assim, olha, você conhece os mandamentos? Sabe os 10 mandamentos? Você conhece? Estava esperando você perguntar, mas é claro que eu conheço, eu cumpro ele desde jovem. E talvez o que a alma ali dele estivesse esperando ouvir ela, então tá, querido, você é dos meus, você é justo, você é reto, você é crente, você vai para o céu, fica tranquilo, vem aqui, se junta comigo, deixa eu apresentar você para os outros aqui, olha, está aqui um homem justo. Talvez no fundo ele queria mais alguma coisa para preencher a alma dele. Mas o que Jesus faz em vez disso? A Bíblia fala que Jesus o olha, ele o fita e o ama. Pare para pensar nesse texto bem simples. Jesus o fita, ele olha para ele e o ama. Isso deve ter sido algo marcante para ter sido registrado na palavra. Eu fico imaginando que ele fala, não, eu tenho cumprido isso tudo desde que eu era jovem, e Jesus dá aquele silêncio assim e olha. Se o texto fala que ele olhou, significa que ele não falou exatamente naquela hora. Ele olhou e o amou. Eu entendo que dava para perceber que Jesus deu aquela cruzada, aquele laser saiu dos olhos dele. E aí, beleza, vou notar que Jesus olhou. Mas como é que eles sabiam que ele amou? Jesus não só olhou para ele, mas o amou. Eu imagino que aqueles discípulos, aqueles escritores, no caso aqui Marcos, reconheceu aquele olhar de Jesus. Não era um olhar de condenação, não era um olhar de reprovação, mas era um olhar de amor. Provavelmente o mesmo olhar que Jesus teve quando chamou cada um dos seus discípulos e disse, me segue, que eu vou fazer de você pescador de homens. Provavelmente o mesmo olhar, eles reconheceram, Jesus o amou. E Jesus faz ali, também não sei se passa tão rápido, mas ele faz o maior convite de todos, a maior honra de todas. Ele fala assim, me segue. Quantos aqui assistiram ou estão assistindo aquele seriado lá do The Chosen? Você não assistiu ainda, não perca tempo. Você não vai perder teu tempo assistindo isso aí. The Chosen. Vai te dar talvez algumas visões, e quando Jesus chama as pessoas pelo nome, é um momento marcante. Quando ele chama cada um deles, é um momento marcante. The Chosen significa os escolhidos. Está falando daqueles que foram chamados e você foi. Em algum momento Jesus chamou, se encontrou com você, como se encontrou com esse jovem e o chamou. Está fazendo o convite, me segue. Jesus faz esse convite, querido. Venha e seja testemunha ocular das maravilhas que eu estou fazendo nesta terra. Olha que honra. Jesus está chamando ele para ser um dos seus. Não é um convite qualquer. Ele está falando, vende tudo que você tem. Mas antes de ele chamar, ele pede isso. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Agora, querido, pense. O que Jesus realmente queria? Será que Jesus queria o dinheiro? Não, ele mandou dar para os pobres. Não mandou dar para o ministério dele. O que Jesus queria de fato quando ele pede, vende tudo que você tem? Pense. Jesus começa a mostrar algo para esse jovem. Primeiro ele já mostra a régua, Deus é maior. Você não é bom o suficiente, você precisa de Deus. Segundo, ele está mostrando aqui aonde está o coração deste jovem. Ele achava que estava cumprindo todos os mandamentos, e Jesus mostra com essa pergunta, com este pedido. Quando ele pede para abrir mão de tudo, Jesus mostra o que está no coração dele. A nossa reação ao abrir mão de tudo, ou a este pedido de abrir mão de tudo, revela a nossa motivação do coração, revela onde está o nosso coração, e Jesus está mostrando isso para ele. Jesus está dizendo assim, querido, eu vou mostrar para você que já no primeiro mandamento você não está cumprindo. E o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. E este homem tinha. Quando Jesus pede, ele pede justamente esse Deus. Porque a Bíblia fala que ele era um homem de muitas posses, e ele fica entristecido por ele ter pedido isso. Jesus pediu isso porque Jesus queria as posses? Não. O que Jesus queria? Coração. Você pode falar para alguém, Deus quer o teu coração. Ele quer inteiro. Jesus não viu o coração.
Jesus estava mostrando para ele que ele não estava amando a Deus acima de todas as coisas, que ele tinha um outro Deus, e esse Deus, infelizmente, eram as riquezas. É por isso que esse homem fica triste. Ele estava diante do maior tesouro de todos, queridos. Você está diante de um baú de ouro, de pedras preciosas, e não percebe o valor, porque está cego com os seus próprios tesouros, está ofuscado com as suas próprias conquistas, não consegue perceber. Ele está diante. Imagine você, eu e você, que honra poder cruzar o caminho com Jesus. É mais importante do que isso. Vamos falar um pouco mais sobre isso. E se Jesus pedisse para você tudo o que você tem, como você reagiria? Se fosse hoje. Como eu disse, a reação a abrir mão de tudo é um sinal de onde está o teu coração. Não é que a gente não possa ter coisas boas aqui, não é proibido, Deus quer nos abençoar também, mas não é nessas coisas que o nosso coração deve estar. Deixa eu te contar uma coisa. Há muitos anos a gente ora e busca ter uma casa, como todo mundo, é um sonho comum, uma casa própria. Faz um ano nós viemos morar para Tijucas, estamos morando aí, conseguimos uma casa, glória a Deus. E de repente você pode pensar que agora sim vai preencher aquele vazio do meu coração, eu vou me sentir realizado, bem-sucedido. E sabe o que aconteceu? Nada. Porque uma casa só é uma casa quando não tem o coração de ninguém lá. E deixa eu te dizer, e posso dizer pela minha esposa também, nosso coração não está nessa casa. É só uma casa. Continua sendo só uma casa. Aliás, eu estou de passagem aqui. Mesmo que eu esteja comprando, eu me sinto pagando aluguel. Porque é minha casa em outro lugar. Meu coração não está aí. Então não tem nenhum problema você ter coisas. Não tem problema. Desde que o teu coração esteja nessas coisas. Desde que o teu coração esteja no verdadeiro tesouro. Onde está o teu coração? Deixa eu falar de outro rico. Um rico aí já mais conhecido, mais famoso aí. Você vê que esse jovem, a Bíblia não cita. Mas esse aqui era um rico baixinho, as perninhas curtas. Sabe quem eu estou falando? Zaqueu. Lá em Lucas capítulo 19, é narrado a partir do versículo 2. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus. Estava todo mundo falando de Jesus e tinha uma sede. Veja, ele tinha dinheiro, mas ele tinha uma sede. Quem que é esse Jesus? O que ele tem de tão especial? Uma sede estava brotando no coração dele. Mas sendo de pequena estatura, sei lá qual é o tamanho, a Bíblia não fala, ele não conseguia por causa da multidão. Tinha muita gente ao redor de Jesus, ele não conseguia ver Jesus. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Eu fico imaginando essa cena. Tem uma multidão aqui, eu não sei que tamanho dessa multidão, e aquele homem pequenininho começa, vou dar a volta, tem uma árvore lá, eu vou correr naquela frente, porque a hora que ele passar ali, ele calculou, eu vou subir em cima daquela árvore, ele agarra naquele galho ali, sei lá, naquele tronco que fica ali um pouco mais alto, só para ver Jesus. Da onde vem essa vontade? Da onde vem essa sede? Você já teve essa sede? De ver Jesus? Onde ela foi parar, essa sede? E ele faz isso. Ele era um cara que não era muito amado. Os publicanos não eram amados. Eles eram pessoas do povo de Israel, porém escolhidas para serem os cobradores de impostos do seu próprio povo. Então ele não era amado. E ele sobe naquela figueira brava para ver Jesus, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Ele então desceu rapidamente e recebeu com alegria. Zaqueu o recebe com alegria. Veja o contraste com relação ao outro jovem rico. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Veja, Jesus não pediu nada. Jesus não precisou pedir nada. Eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus responde: hoje a salvação chegou nesse lugar. Aleluia. Jesus não pediu nada, sabe por quê?
Por que você acha? Porque ele já tinha o que ele queria. O coração. Já tinha o coração de Zaqueu. E é isso que Deus quer. O meu coração. Ele continua querendo. O teu coração. O meu coração. Jesus diz no versículo 9: hoje houve salvação nessa casa. Perceba. Zaqueu era um homem rico. Que se deparou com o maior tesouro de todos. E de repente todos os seus próprios tesouros já não estavam com tanto valor assim. Ao ponto de ele querer abrir mão daquilo. De tão alegre que ele fica. E ao contrário do jovem rico, saiu triste, Zaqueu estava alegre. Assim que ele reconheceu o maior tesouro de todos, e ele colocou o coração dele, veja, quando ele conhece o maior tesouro de todos, o seu coração estava na riqueza, aí ele conhece o maior tesouro de todos, que Jesus estava apresentando para ele, ele tira o seu coração daqui, e agora coloca aqui, e é nesse momento que a salvação chega, quando nosso coração está naquilo que é eterno, que vai durar para sempre. Como foi quando você encontrou Jesus no caminho? Será que você não encontrou ainda? Sabe, eu conheço pessoas que vêm à igreja, frequentam o culto e ainda não se encontraram com Jesus. Elas falam, eu já era uma pessoa assim legal e tal, agora eu me tornei cristão. É como se tivesse colocado um brochezinho, mas não é assim que funciona. Quando você encontra Jesus, algo muda. Algo muda no nosso coração. Infelizmente, com o passar do tempo, muitas vezes nós nos distraímos, as preocupações do mundo nos sufocam e a gente perde o brilho, a alegria de novo da salvação. Perde a percepção do real valor que foi nos apresentado. E se esse tesouro não está ficando claro, cada vez mais claro para você, eu quero ler com você a parábola que Jesus fala do tesouro escondido, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44. Jesus fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, um tesouro oculto no campo, que certo homem, tendo-o achado, o escondeu. E olha o que Jesus não deixa passar nessa passagem. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Quantas vezes você viu essa passagem, talvez não reparou nisso? Jesus coloca na parábola, este homem encontra o maior tesouro de todos. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O peito deste homem se enche de tal maneira que ele não pode conter, e ele transborda de alegria. Eu vou vender tudo, ele nem calcula o preço. Ele vende tudo, coloca numa carroça, chega lá e dá tudo. Eu quero tudo por esse campo, porque nele eu encontrei um tesouro, que vale mais do que tudo que eu posso imaginar, tudo que eu já encontrei na minha vida. É assim que é o reino dos céus e o rei, quando nós percebemos o seu verdadeiro valor. Sabe, querido, se você já é da família de Jesus, você está com essa transbordante alegria? Será que a alegria da salvação foi-se embora? O salmista fala no Salmo 51, restitui-me a alegria da salvação, para que eu possa louvar o teu nome novamente. Eu preciso disso, me dá de novo, me deixa perceber de novo. E é a minha oração por cada um de nós, que nós possamos acordar para perceber o valor do reino dos céus que foi nos apresentado, que vale mais do que tudo, mais do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer, querido. O reino de Jesus não vai vir num governo, aí não espere um presidente, uma mudança drástica, não é isso. Jesus desde o início disse, o meu reino é invisível. Desde o início ele disse. E o meu reino já chegou. Quando o reino dos céus e o seu rei é revelado a nós, você não só vende as suas coisas, como você fica feliz em vender tudo. E quando eu falo vender tudo, eu não falo dos bens. Falo também, eu estou falando de você perceber que nada disso, nada que você possa investir o seu tempo, vale mais do que investir no reino dos céus. Se eu disser para você que você bota lá nas ações, sei lá de quem, da Petrobras, vai dar dinheiro. Nada vai dar mais rendimento para você, mais retorno para você, do que investir no reino dos céus. Porque tudo que você investir aqui nessa terra vai passar, o mundo passa. Mas aquilo que é eterno, não. E é lá que nós devíamos estar investindo. É lá que nós devíamos estar ficando rico. É ali que devia estar nosso tempo, nosso investimento, nosso esforço.
no reino dos céus. O que está acontecendo neste momento agora, neste final de semana, não é um momento qualquer, não é um domingo qualquer. Está acontecendo que o reino de Jesus se expande, se estabelece. As pessoas ouvem da palavra de Deus e elas têm a oportunidade de escolher. Aquele que crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Mas o nosso dever é expandir o reino. Somos embaixadores, embaixadoras do reino de Jesus aqui nesta terra. Para falar, levar a mensagem, levar a cultura dos céus, a quem transformar. E não interessa se o governo está bom, se o governo está ruim. Não interessa. Se você estudar os avivamentos, vai pegar, por exemplo, nas Ilhas Fiji. O hino nacional das Ilhas Fiji é um hino da harpa cristã, que foi alterado para ter Fiji no nome. Estava uma bruxaria só, uma desgraça só. E a economia estava arrebentada. E começa um avivamento naquele lugar, não vou entrar nos detalhes. Começa um avivamento naquele lugar e as pessoas falam, que crise naquele lugar, naquelas vilas onde Jesus estava chegando. Que crise você está falando? Se a banana era desse tamanho, agora está desse tamanho. Se o camarãozinho não vinha, agora está cheio, está desse tamanho. Aí Deus começa a sarar a terra daquele povo. Deus é o dono da prata e do ouro. Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Eu não preciso temer, eu não preciso me preocupar com o meu sustento, porque Ele se preocupa até com os pardais. Que dirá comigo e com você? Cantamos aqui, somos filhos. Somos adotados pelo sangue de Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 37 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, Jesus está falando aqui, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não me merece. Se eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, qualquer coisa, mais do que a Jesus, o que isso faz de mim? Você deve amar sua família, é claro, deve amar seus filhos, mas a Jesus você deve amar 1000 vezes mais. Não tem comparação. E Jesus ainda diz, em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus está dando o conselho para investir aqui. Sabe, alguém passa décadas acumulando bens, conquistando coisas, que daqui a pouco não valem nada. Daqui a pouco não valem nada. Investiu no lugar errado. Investiu em coisas terrenas e passageiras. Eu cresci vendo os meus pais abrirem mão das suas próprias vontades para servir a Jesus e investir no reino dos céus. Meu pai foi farmacêutico, 25 anos. Minha mãe era professora. Meu pai também foi cantor na Jovem Guarda e jogou bola. Eu estava em casa quando vieram oferecer para pagar a cirurgia do joelho do meu pai para ele voltar a jogar futebol. Eu estava em casa quando vieram pagar para comprar as músicas do mundo, que ele fez mais de 100 na época da Jovem Guarda. Por que ele virou pastor? Meu pai tinha uma farmácia. A gente estudava tudo em colégio particular, até ele virar pastor. Por quê? O que ele viu de tanto valor? Era dinheiro? Dinheiro tinha mais na farmácia. Era fama? Lá no palco lá da Jovem Guarda tinha muito mais bajulação. O que era? Algo muito maior do que qualquer uma dessas coisas pode oferecer. Algo eterno. Foi isso que eles viram. Sabe quem mais eu vejo fazer isso? Sacrificar por tesouros no céu? Os pastores de vocês aqui. Jean, Cris. Não é porque é o meu irmão não, querido. Deixa eu dizer um negócio sem medo nenhum. Para quebrar uma coisa que o diabo fica repetindo. Já enjoei de falar, eu sei que a frase é dele. Tem lá parênteses do lado, assinado Satanás. Às vezes você vê as pessoas aqui, você vê a minha família, porque nós estamos aqui em Porto Belo. Mas a nossa igreja começou com algumas famílias. E todas essas famílias têm os seus membros servindo a Deus. E eu pergunto a você, você acha que eu escolhi a família que eu estou? Você escolheu a tua? Ninguém escolheu. Então, eu estou
fazendo o que estou fazendo. Você vê o pastor Jean e a pastora Cris fazendo o que estão fazendo, não porque são da família, mas porque eles são da família para fazer isso. Foi Deus que escolheu a família deles. Deixa eu dizer mais uma coisa. Você é dessa família da fé aqui. Você não sabia aonde você ia encontrar Jesus. Alguém trouxe você para Jesus. E você passou a pertencer à família de Jesus. Foi Deus que escolheu plantar você aqui nessa igreja. Talvez você veio até de outra. E você estava titubeando. E eu vou dizer para você, se você é um desses que estava viajando de igreja em igreja, cria raiz em alguma. Não estou pedindo para você fazer aqui. Mas por favor, cria raiz e dê fruto. Como eu falei a última vez que eu vim aqui, ninguém foi chamado para ser uma florzinha no jardim de Jesus. É para todo mundo ser árvore e dar frutos. Dar frutos. A melhor maneira de você ajuntar tesouro no céu é servindo. Servindo no reino eterno de Deus. Mas muitas pessoas não respondem ao seu chamado. Elas estão suas vidas estão tão cheias de coisas que não sobra tempo mais para Deus. Eu já ouvi pessoas falar, não, eu não tenho tempo, meu Deus do céu, eu nem tinha filho ainda. Minha mãe tinha 5. A gente ia no Fusca para passar estudo bíblico no interior, gente, no mato, pegar lá no interior do Paraná, Fusquinha lá, ir lá para dentro das ribanceiras lá. Era Fusca porque o motor era atrás para nós não atolar lá, porque com a Belina do pai já ficamos umas vezes. A gente fazia tarefa de casa às vezes no carro. Se a casa tivesse um cômodo, a gente ia para aquele cômodo, senão a gente ficava lá no carro mesmo. Mas muitas pessoas estão ocupando tantas suas vidas, dizendo que não dá tempo. Pastor Jean, pastora Cris, quem conhece há mais tempo sabe que ele serviu. Os filhos sempre estiveram juntos. Uma já tomou querosene já no meio do negócio e ele servindo a Jesus. Já deve ter contado essa história, senão vocês perguntem para ele. Então tem aqueles que não respondem aos chamados, porque estão tão ocupados com outras coisas. Ficam adiando o chamado, ocupando com outras coisas. Nunca tem tempo para responder o chamado. Depois que eu criar meus filhos, depois que isso, depois daquilo. Não tem depois não. Só tem um dia para você viver, é agora. Só tem um tempo. Amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Eu não sei. Só tem um dia para viver. E tem aqueles que estão abandonando o seu chamado. Talvez o motivo seja por feridas, geralmente é. Sempre é. Feridas com pessoas, mágoas. Em vez de romper com a ofensa que fizeram, rompe com os relacionamentos, rompe com o sonho que Deus colocou no teu coração um dia. Na hipótese de que, mas o pastor não me abençoa, o líder do hub não me abençoa, meu ministério nunca vai fluir. Deixa eu dizer uma coisa para você, não dê poder às pessoas que é de Deus. O pastor não tem poder de impedir o teu ministério, não tem, ele não é Deus. Se você tem um chamado de Deus vai acontecer. Agora pode ter certeza, não vai ser desonrando a cadeia de autoridade. Lembra do rei Davi? Nem é um assunto, mas lembra do rei Davi? O rei Davi era ungido rei pelo maior profeta que existia. A maioria do povo era a favor dele. Ele podia chegar lá, é confirmação de Deus, eu vou lá e tomar posse. Sabe o que ele faz? Ele honra o rei de uma maneira especial. O rei quer matar ele, e ele honra, ele chama de paizinho. Ele tem a oportunidade de matar, ele não faz. Ele deixa Deus fazer. E chega a hora e acontece. Quando é de Deus, ninguém vai impedir. Talvez seja um sonho que você abandonou por causa de ofensas, por causa de cansaço. Você rompe com o sonho ministerial de Deus, com as palavras proféticas. Quais são os sonhos que Deus te deu? Deixa eu dizer uma coisa para você bem séria. Não diga não para o chamado que Deus te fez porque te ofenderam. Não diga não porque foram injustos com você. Não diga não porque você não entende ainda. Não diga não porque você se sente incapaz. Não diga não porque você acha difícil. Não diga não para Jesus. O que esse jovem rico fez no começo foi dizer não para Jesus. O que Zaqueu fez foi um sim cheio, transbordante de alegria. Pare de perder tempo com coisas passageiras e responda o seu chamado. Daniel, mas eu não sei qual é o meu chamado. Então deixa eu revelar para você o segredo do universo. O seu chamado, escute bem isso, eu creio plenamente no que eu vou falar. Deus ministrou meu coração quando eu estava num momento de oração com alguns jovens. O seu chamado está diante de você, agora na tua vida. Não está num ponto no futuro, quando enfim você vai pregar num estádio de futebol. Não está lá, isso não é chamado. Está diante de você agora. Qual é a necessidade que está diante de você, que você sabe fazer, e você pode fazer e ajudar?
Qual é? Esse é o teu chamado. Se tiver algo lá no futuro, sabe o que é aquilo no futuro? Aquele ponto no futuro, é a visão de Deus para você. Mas você não vai chegar lá, sem dar todos os passos daqui até lá. Você não vai acordar um belo de um dia e vão chegar, sei que você não me conhece, mas marquei para você uma pregação lá no estádio de futebol, não sei da onde lá. Não vai acontecer isso aí. Tá? Mas, se você responder o chamado de Deus dia após dia, resolvendo o problema que está diante de você, pode ter certeza, aquele que é fiel no pouco, Deus coloca, confio muito. Porque Deus confiaria mais coisas, com as pequenas, você não está sendo fiel. O tesouro que eu estou falando é o reino dos céus, querido. Servir no reino é mais do que um privilégio. Vamos repetir isso? Servir no reino é mais do que um privilégio. É uma responsabilidade. Se você foi ganho para Jesus, querido, servir no reino é tua responsabilidade. Ninguém foi chamado para esquentar banco. Ninguém. É um estágio temporário da vida cristã, assim como ficar no colo é temporário. Ou tem um adulto aí que está precisando de um colo. Talvez precise mesmo, né? Um abraço, mas agora está difícil dar colo. Mas são fases. Mas Deus está te chamando. Talvez esse seja o ano onde você responda o teu chamado. Talvez seja o ano onde você veja a graça de Deus capacitar você naquilo que você pensava que não era capaz. Porque é isso que a graça de Deus faz. É isso que a unção de Deus faz. Capacita-nos a fazer aquilo que sozinhos não podíamos. Talvez seja este o ano do despertar de muitos de nós, para o chamado que Deus tem para nossas vidas. Daniel, mas eu já servi bastante. Olha, agora eu tenho outras coisas para fazer. Uma vez perguntaram para um cristão assim, você não acha que você está dedicando tempo demais para servir os outros, doando além até do necessário? E ele respondeu gentilmente, eu fico pensando se você diria a mesma coisa se fosse no meu enterro. Porque no enterro, né, as pessoas querem achar um significado para a vida da pessoa, e geralmente não é, nossa, esse cara aqui, ele juntou um monte de dinheiro, olha aí, quantos carros esse cara comprou, isso não tem valor naquele dia. Essa que é a verdade. A vida é curta, queridos. Talvez vocês perderam aqui, eu não conheço tão bem a história, como é que foi a Covid para vocês. Nós perdemos pessoas lá na igreja, alguns para a Covid. E talvez por outros motivos, perdemos aqui também. Mas nenhum de nós sabe qual vai ser o próximo. Pode ser eu, pode ser você. Provérbios 7:2 diz, é melhor ir à casa onde há luto do que a casa em festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Há mais ensino na casa de luto do que na casa de festa. Então nós temos que pensar sobre isso. E para pensar sobre isso, quero ler 2 histórias para você, caminhando para o final, para fechar. Quem conta essa história é o pastor Francis, está no livro Louco Amor. Se você quiser, lhe recomendo, uma baita leitura. 2 histórias eu vou ler rapidamente aqui. Stan é o nome desse homem. Stan era um homem de negócios conhecido na nossa igreja. E certa vez estava fazendo um ato fúnebre. Veja, uma coisa que às vezes as pessoas nem querem fazer. E começou a falar do evangelho. No final ele disse às pessoas do velório, você não tem como saber quando Deus levará a sua vida, e quando esse momento chegar, não há nada que possa fazer a respeito. Será que você está preparado? Momentos depois, o Stan se sentou, o seu corpo tombou e ele morreu. A esposa e os filhos tentaram reanimá-lo, mas não foi possível. Quando fui informado, saí correndo para a residência da família. A esposa do Stan me abraçou e chorou, e um de seus filhos, John, saiu do carro aos prantos e me perguntou, o senhor soube o que aconteceu? Ouviu a história? Eu me sinto tão orgulhoso dele. O meu pai morreu fazendo aquilo que mais gostava de fazer. Ele estava falando de Jesus para as pessoas. Tente imaginar como é que foi para o Stan. No momento ele estava apresentando Jesus para as pessoas, dizendo, esse é Jesus. No outro momento, ele está diante de Deus e Jesus falando assim, esse aqui é o Stan, meu servo bom e fiel. É claro que quem fica sofre, né? Mas quando você tem essa perspectiva, querido, essa é a nossa esperança. Mateus 10, 32, 33 diz assim, quem pois me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Eu me encontrei num dilema esse Natal aí, porque estavam mandando um monte de notícia, um monte de mensagem na empresa, em canais da empresa, e tinha árvore para cá, árvore para lá, e eu, Feliz Natal para cá, e eu, Feliz Natal o Natal é nascimento, ninguém está falando do nascido, ninguém está falando de Jesus. Eu comecei a ficar inquieto, e escrevi uma mensagem, para eu ter uns versículos bíblicos, e fiquei relutante para mandar. E aí eu pensei, cara, porque vai ter gente que vai ficar ofendida. Eu falei, eu estou falando a verdade. Isso é amor, eu vou fazer mesmo que elas fiquem ofendidas, porque eu amo elas. Mas amar não é isso. Não, não é. O amor é franco. Você não quer dizer para a pessoa, você precisa dizer a verdade para a pessoa. Se você se importa com a pessoa, você precisa dizer a verdade. Você tem que escolher o melhor momento, tem que escolher as melhores palavras. Mas se no dia do nascimento, eu sei que Jesus não nasceu nesse dia, mas essa data é uma data cristã. Se nem no dia do nascimento eu falo de Jesus, será que eu não estou negando a Jesus? Então eu mandei no grupo, mandei no outro, mandei até no grupo de futebol ali. Deixa eu ler para terminar uma última história. Depois vamos ter a oportunidade de responder essa mensagem. Brooke, uma adolescente de 14 anos, apaixonada por Jesus, ela começou um grupo de estudo bíblico na escola. Ela trabalhava como babá e investia o dinheiro que ganhava comprando Bíblias para dar de presente aos amigos que ainda não conheciam Jesus. Quando ela tinha 12 anos, escreveu um texto. Eu vou ler uma parte aqui para você, só para você ter uma ideia de quem que é essa moça. Com 12 anos, a idade da minha filha mais velha. Vou viver da melhor maneira possível. Serei feliz, vou brilhar, serei gentil com as pessoas, vou falar de Jesus às pessoas, serei corajosa e não vou mudar quem realmente sou. Não vou me meter em confusões, em vez disso, vou ajudar os outros a resolver seus problemas. Serei uma daquelas pessoas que vivem para fazer história ainda na juventude. Serei uma daquelas pessoas que seguem em direção ao destino com uma missão. Serei um exemplo para as pessoas e vou orar para que Deus me oriente. E ela continua na carta, está no livro se você quiser. Ainda com 14 anos, Brooke sofreu um acidente de carro e morreu. Mas não a sua influência. No seu culto fúnebre haviam 1.500 pessoas. Jovens com quem ela estudava leram seus poemas, que falavam basicamente de Jesus, de Deus. Todos falaram sobre o exemplo e a alegria que ela transmitia. As pessoas foram convidadas a conhecer Jesus e entregar suas vidas ao Salvador. Pelo menos 200 estudantes se ajoelharam em frente à igreja, orando por salvação. Os obreiros entregaram uma Bíblia a cada um deles, e haviam Bíblias que Brooke tinha guardado em sua garagem, na esperança de entregar a todos os seus amigos não salvos. Em um dia, a Brooke levou mais pessoas para Jesus do que muitos. Não se engane, ela morreu com 14 anos. Nós temos um caso na nossa igreja, nós tivemos a filha de uma pastora nossa que morreu com 19, num acidente de carro. Mas não se engane. A história de pessoas que terminaram as suas vidas, mas viveram o tempo que tiveram servindo a Deus, não é uma história com um final triste. É uma história com um final feliz, como a dos tem. Última passagem. 1 Coríntios 3, versículo 13 e 15. Sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um de nós. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá o prejuízo. Contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Veja, o que você tem na sua vida que vai resistir ao fogo quando Jesus voltar? O que você tem na tua vida de atos? Onde está a tua fé? Me mostre os atos da tua fé. Onde estão os frutos que são eternos na tua vida? O que você fez que vai permanecer depois que passar pelo fogo, por toda a eternidade? Quero convidar você a refletir em tudo isso que nós falamos, sobre esse tesouro inigualável, que talvez você hoje, a caixa brilhou novamente, talvez você tenha percebido, e eu espero que sim. E você tome uma decisão hoje, de priorizar o reino de Deus, de estar disposto a vender tudo, abrir mão da própria vontade, porque só assim você vai ter tudo que Deus tem para você. Só abrindo mão de tudo você vai ter tudo Deus tem para você. Ele dá liberdade para você fazer a tua decisão, mas Ele quer o quê? Meu e o teu coração, e quer por inteiro. Não quer metade, não quer só uma parte. Ele não quer que você fique, não, deixa que eu cuide dos negócios, Jesus. Não, Ele quer participar lá do teu trabalho. Ele quer participar dos teus negócios. Jesus quer. Ele quer ser o teu Senhor, quer ser o teu guia, teu instrutor. O Espírito Santo quer te guiar.
Vou pedir para colocar uma canção ali, apenas para a gente meditar enquanto, se você puder curvar a tua cabeça, se você quiser. O que você tem a dizer? Pode deixar bem baixinho. Não quero competir ali com a caixa. Se eu ficar em silêncio, daí pode levantando. O que você tem a dizer diante de tudo isso que você ouviu? Eu não vou levar você a algum lugar. Você precisa abrir os teus lábios e você reconhecer diante de Jesus, como Zaqueu. O que você está disposto a abrir mão? Senhor, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Santo, Santo, Santo Jesus, nós queremos dizer, Senhor, que nós abrimos mão de tudo. Deus, não da boca para fora. Deus, queremos que esse ano seja diferente dos outros. Senhor, estávamos estagnados em algumas áreas, Senhor, e aqui te damos a total liberdade. Abrimos mão de tudo. Abandonamos, Senhor, o barco, Senhor, ali. Deixamos, Senhor, ali lugar de cobrança de impostos para te seguir. Subimos a figueira se for preciso, Senhor, para te seguir. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que sonhamos, nós abrimos mão. Entregamos aos teus pés, aos pés da tua cruz agora, Senhor Jesus. Abrimos mão da nossa casa, dos nossos sonhos, nossos prazeres da carne. Vendemos o conforto, tudo por ti. Colocamos nosso coração no teu altar por inteiro. Com tudo que amamos, com tudo que desejamos. Porque nós encontramos o maior tesouro de todos. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Ei, Senhor. Oh, Santo, Santo, minha vida em teu altar, meus sonhos em tuas mãos, que estava aos seus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste: essa é a boa parte,
pode declarar: eu encontrei esse tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ter encontrado esse tesouro, Jesus. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder servir no Teu reino, Senhor, na Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Pai, ouça, Senhor, ouve a oração de cada um aqui, Senhor, que decidiu hoje entregar nas Tuas mãos os seus planos e sonhos, Senhor, para viver o Teu sonho, para, Senhor, cumprir a Tua vontade. Senhor, como Maria fez, escolheu a boa parte, ela não se arrependeu e não foi tirada. Que nós possamos, Senhor, possamos da mesma maneira, Senhor, seguir cada dia, Senhor, nesse ano de uma maneira especial e extraordinária, pela Tua graça, pela Tua fé, com a Tua unção, cumprindo a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você saia daqui hoje com essa missão. Se você não está claro o teu chamado, então busque. Mas se você hoje decidiu responder: Jesus, eu estou disposto, eis-me aqui. Você não vai só sair dessa igreja hoje, você vai ser enviado, como eu sei que os seus pastores fazem. Você vai ser enviado para ser luz onde você for, para ser tocha onde você for. Eu oro para que Deus capacite você a falar quando for necessário. Às vezes não falar quando não é necessário, apenas agir, apenas demonstrar amor. Não sei, querido, mas que Deus fale, mostre. Eu sei que Ele vai falar. A minha oração é para que a gente ouça. E mais do que isso, quando a gente ouvir, que a gente obedeça imediatamente. O que eu sei que Ele vai fazer. Que este ano, eu profetizo, seja um ano de despertar em todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Você sai deste lugar hoje com a bênção do Senhor. Que a graça de Deus, que a presença do Santo Espírito Santo, o Santo Espírito de Deus esteja com você e te acompanhe. Que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. E o teu coração sedento, blindado contra as setas malignas que tentam roubar a semente que Deus plantou hoje nas nossas vidas. Em nome de Jesus, vai em paz. Vai na autoridade do nome de Jesus. Leva a luz de Jesus contigo e cumpra o teu chamado plenamente, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Espero ter outra oportunidade logo, em nome de Jesus. Que você possa também não sair daqui sem abraçar alguém, abençoar alguém, testificar: olha, guarda esse tesouro contigo, em nome de Jesus. Aliás, compartilhe esse tesouro, melhor ainda, né? Deus abençoe, queridos.